Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Eu vou pegar o gancho que o Vantuí falou desse texto, passou por ele, falou um pouco. E quando nós estamos estudando sobre o avivamento, esse texto tem tudo a ver. E como também falando sobre, estudamos no primeiro trimestre, glorificando a Deus. E é um texto bem conhecido, mas quase não é pregado esse texto. Mas a gente vai ficar aqui, vai fazer uma leitura rápida e vai para mais dois textos no Velho Testamento. Fala assim, Hebreus capítulo 12, de 4 a 9. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies, quando por ele forem repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Vai só fazer essa leitura e aqui Hebreus, na casa de Hebreus, está mostrando a correção. Se nós lembrássemos nosso tempo de criança, como nossos pais nos tratavam, muitas vezes eles só olhavam para nós e já sabia que... E hoje, parece que mudou drasticamente, né? Não adianta o filho olhar para nós. Parece que, mesmo que você fale, parece que entra por um ouvido, sai por outro, e ele não aceita, praticamente não todos, mas a maioria não aceita os conselhos do pai, e às vezes a disciplina, a correção. E hoje em dia está uma afronta, muitos filhos até agridem os pais por isso. Coisa que no passado, exatamente, trocou os valores. Coisas que no exatamente. Coisas que no... Uma inversão de valores. Exatamente. E hoje não, já tem um tempo, né? Você não pode levar mais uma chinelada, que senão você é processado para as autoridades, conselho tutelar e tudo, onde no passado era chinelada, correada, e nunca morreu ninguém. Tá. Mas tem pessoas que muitas vezes você tem que dar uma chinelada, porque às vezes você fala, a pessoa não, a criança não, mas quando você dá uma chinelada, a pessoa fica com medo. Mas tem outras não, que você falando, elas ouvem, compreendem e respeitam. Então é isso, falando assim, a correção vem para restaurar aquilo que foi tirado, a desobediência. Quando fala lá do filho pródigo, quando ele foi, pegou a herança dele, a herança do pai, pediu a herança, e o outro, quando o filho voltou, pedindo perdão, porque fez tudo errado, o outro filho, mesmo vendo com o pai, parecia que só vivia com aparência. Com aparência. Tanto que ele falou assim, esse teu filho, que gastou o teu dinheiro todinho, agora você está tratando ele como de novo, fazendo uma festa, mas o pai estava falando que mostrando que nós fazemos erro, mas quando há arrependimento, o Senhor aceita, mas tem todo aquele processo da disciplina. Agora vamos voltar para o Velho Testamento. Qual dos servos do Senhor, um grande servo do Senhor, que passou por uma disciplina tão grande, que acho que é um dos homens, assim, que quem já leu essa carta de lá, não chorou, assim,
tem alguma coisa errada. Porque dá para chorar. Foi um grande líder, não, no século passado, lá no passado, ele fez uma atitude errada, uma atitude, mas o peso da atitude dele... Foi Moisés. Moisés, quando ele feriu a rocha pela segunda vez, não era para ferir, e ele foi impedido de entrar na terra prometida. Exatamente. Uma consequência muito séria. Muito séria. Mas só voltando ao que você estava falando sobre a disciplina aí, Provérbios 23, versos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Exatamente. O Davi faz uma besteirinha, ele é muito teimoso, aí eu falo, você não vai andar de bicicleta. Ele pula, grita, faz cada um, parece que está morrendo. Cara. Aí eu falo, cara, eu seria um péssimo pai se eu aceitasse os seus erros e encobrisse. Aí eu não teria sido seu pai, nem seu amigo. Seria um inimigo teu, se eu deixasse você fazer o que você quisesse. Quando a Esther sabe, muitas vezes as pessoas não valorizam o que o pai fala, e que Deus fala, através da palavra dele. O mundo não é assim. O mundo não é assim. Nós moramos no Andaraí, e tinha tantas motos passando em alta velocidade, carros. O morador, nós devemos falar com alguém, ele não aceitava. Mas quando um traficante escreveu no muro lá, ó, se atropelar algum morador, vai resolver com a diretoria. Aí eles obedeceram. Parecia uma coisa tão tranquila, as motos passando, os carros passando. Por quê? Porque sabe que vai ter a consequência. E Deus também vai ter consequência. Deus ama o pecador, nos ama como filho, mas vai ter a correção, porque aquela correção é para ver se há arrependimento e se o outro que vem atrás não faça a mesma coisa. Por isso que nós estamos privilegiados como igreja, porque nós temos a Bíblia completa e sabemos as consequências da nossa atitude, certa ou errada. Então vamos ver lá, como o Adriano falou, Números capítulo 20. A gente vai ler Números capítulo 20, de 7 a 12. Atenuante. E Moisés, ele queria entrar na terra prometida de qualquer jeito. E ele foi, para mim, um dos maiores exemplos como líder, como servo do Senhor, porque mesmo tomando essa atitude, ali, naquele momento, ele passou o bastão para Josué, sem murmurar, sem se afastar dos caminhos do Senhor, sem se rebelar contra o Senhor. E isso que nós vemos hoje na igreja. Né? Bom, vamos ler aqui primeiro, número 20, de 7 a 12. O Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha. Fala a rocha. E darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei essa congregação na terra que lhe tenho dado. Essas são as águas de Meriba, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. A condenação já vem na hora. O Senhor já falou com Moisés.
que eles não entram na terra prometida. Na hora, quando Moisés tomou a decisão de ferir a rocha, ele era para falar. Mas se nós vemos voltar um pouco atrás, o que tinha acontecido com Moisés? Ele tinha acabado de perder a irmã. Nós muitas vezes falamos que estamos, não gosto daquele irmão, não vou mais reunião porque daquele irmão, não vou fazer isso porque daquele irmão, do fulano, ciclano. Moisés aqui tinha centenas de milhares de pessoas falando com ele. Na cabeça dele. Essa atitude de Moisés de ferir a rocha, é porque a rocha representa Cristo. Quer dizer, foi pior ainda. E quanto mais a atitude dele como líder. Mas vemos aqui hoje, quando alguém é botado em disciplina, eu estava falando até com um irmão aqui, não vou falar o nome dele, eu estava falando com ele, quando alguém é botado em disciplina, aquela disciplina não é para expulsar a pessoa, ou é para restaurar a comunhão da pessoa, para meditar. No seu ato, no que ela fez, para ela parar, pensar, refletir no que ela fez, se arrepender, se for o caso, né, e se reconciliar novamente com a igreja. Né? Mas no caso de Moisés ali, não tinha como. É muito fácil a gente criticar ele, muito, muito fácil. Mas é igual você estava falando ali, milhares de pessoas reclamando. E não era só aquela vez ali, não. Foi outras. Foi várias, inúmeras vezes, o povo rebelde reclamando. Moisés, você tirou a gente lá do Egito para trazer a gente aqui, para matar a gente de fome e de sede. E aquele monte de coisa na cabeça dele. E Moisés foi o homem mais manso que teve depois de Jesus Cristo. Depois de Jesus, Jesus Cristo, né? Moisés. A Bíblia fala. Exatamente. Né? Sobre Moisés, um homem manso. Para chegar àquele ponto ali, é porque realmente a coisa estava muito difícil. É porque já fala no versículo assim, no versículo 10, fala, ouvi agora rebeldes. Ele nunca usou essa palavra. Ele nunca usou essa palavra. Rebeldes. Tanto que quando o Senhor quis, virado mesmo, tanto que quando o Senhor quis destruir o povo de Israel todo, ele intercedeu para o povo de Israel, não faça isso, Senhor. O que vão falar as outras nações? Agora, como nós vamos chegar a interceder para alguém? Aí vê como a comunhão de Moisés com o Senhor era íntima. Ele falava. Como nós temos agora o privilégio sobre a oração e sobre estudar a palavra. Realmente nós não podemos esquecer disso. Mas voltando, as pessoas quando são botadas de disciplina. Eu fico assim, meio em dúvida, porque a disciplina é para restaurar, a pessoa refletir, não é para a pessoa se afastar. Pelo contrário, aí que ela tem que vir, sentar no banco e ver o privilégio, como está perdendo. Moisés aqui, imagine se Moisés aqui fez assim, o Senhor condenou já ele, falou assim, não, a tua disciplina você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida. Imagina se Moisés batesse o pé ali. Não, e fosse embora. Isso que está escrito aqui é uma lição para nós. Aceitou. Eu posso dar um exemplo teu, Adriano? Você trabalha na loja. Isso é uma posição, hein? Imagina lá o teu encarregado, o chefe, o dono da loja. Adriano, chegar e falar assim, chamar a tua atenção na mente de todo mundo. A gente fica pequeno, irado. Você vai pedir demissão? Não, fala aí, fala no. Se nós não tivermos equilíbrio nesse momento, a gente vai tomar uma decisão numa hora errada, numa hora de ira. E não é para a gente tomar as decisões da nossa vida nesse momento em que a gente está irado, que a gente está nervoso. Exatamente. Né? É para você parar, refletir. Se a pessoa que te chamou a atenção estiver errada, você depois chama, conversa. Se a pessoa reconhecer e te pedir perdão,
aceitar, né? Exatamente. E você, Vantuí? Vou pedir os irmãos que estão com o microfone para falar. E você? Pode falar também. Mas, só voltando à questão de Moisés aí, a rocha já tinha sido ferida, né? Ele tinha ferido a rocha uns tempos atrás. Né? Em outra ocasião, Deus falou, fere a rocha. E ela vai dar água. Aqui já foi diferente. Agora ele fala, fale a rocha. Né? Às vezes, os nossos erros, às vezes, são pequenos aos nossos olhos. Por causa dessa questão do pecado. Não existe pecado pequeno nem pecado grande. Para Deus, pecado é pecado. Né? E as consequências, elas são variáveis. Variado. O perdão, ele é certo, mas a consequência não. Né? Um filho, por exemplo, nessa parte aqui que ele fala de filho, o filho, ele corrige, o pai corrige o filho, mas ele não deixa de ser filho. Exatamente. Entendeu? A correção é necessária. E só para voltar um pouquinho em Hebreus lá, Hebreus 11, ele nos fala uma verdade grandiosa, versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Nenhuma correção é boa naquele momento, né? Senão de tristeza. Mas depois vai produzir algo que você vai perceber. Que bom que eu tive alguém para me corrigir. Não é mesmo? Eu lembro, eu lembro de um depoimento de Gazusa, e ele falando que ele tinha inveja. Ele já na fase terminal, em um depoimento dele, ele tinha inveja dos colegas dele, porque os pais cobravam os colegas dele, e ele nunca teve limite. Ele nunca teve limite. Os colegas dele tinham horário para chegar em casa, toda aquela... E ele reclamando com a mãe dele, um desabafar dele, ele falando que nunca teve limite. Ele fez aquilo que ele queria. Tudo que ele queria, fez. Morreu. Não novo. Flor da idade. Né? Tanto ele como o primo. Consequência, desobediência. Acho que é Lauro Corona, acho que é o primo dele, também, mas não está bem quase... Tá a mesma vida... Lá em casa nós temos... Desculpa, lá em casa nós temos horário, né? E acima de tudo, além do horário, tem a responsabilidade. Porque acima de tudo, o Senhor só dá a responsabilidade àqueles que realmente querem. Moisés era responsável. Lá, eu falo para os meus filhos, Zé Carlos, Davi, vocês vão ter a liberdade quando vocês têm a responsabilidade e nós podemos confiar em vocês. Tanto que a gente marca um horário, vai para uma festa, 10 horas tem que estar aqui. No outro dia eles chegaram, acho que 10h05. Falei assim, não me peça para sair mais para outra festa. Porque 10 horas é 10 horas. Só se acontecer uma coisa... Porque é o seguinte, eu falei assim, não, mas não tem problema. Tem problema. Porque o que a palavra fala? Tudo que é desobediência, tudo que é... Tem consequência. Tem consequência. E se você afrouxar num lado, afrouxar do outro, aquilo só vai aumentando. Porque a pessoa também tem que ter responsabilidade. O Vantuí tem uma loja. Você trabalha lá. Nós temos horário de entrar. O Vantuí não. Vantuí é patrão. Mas ele tem responsabilidade sobre os funcionários dele. Vocês têm que chegar às 7 horas aqui. Imagina chegar às 7h30, 8 horas. A gente está contando com aquela pessoa para trabalhar. Então a pessoa tem que ter responsabilidade e saber que vai ser cobrada. Se ninguém cobrar, o que acontece? Fica bagunça. É igual nas igrejas locais, todas têm uma liderança para tomar a devida decisões quando há algo fora do comum. Um irmão está em pecado, ele sabe, tem que chamar o irmão. Então, não. Aí não toma uma decisão. Passa a mão. A consequência vai vir para toda a igreja. Vai vir para toda a igreja. Quando nós não tomamos uma decisão, liderança, nós não tomamos uma decisão, qualquer igreja, no começo não vem nada. A pessoa está tudo normal. Se engana. Se engana. Às vezes vai falar assim, por que aquele trabalho acabou? Por que fulano morreu? Por que isso aqui não está acontecendo na vida do irmão? É a mão do Senhor.
É a mão do Senhor. O Senhor não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não passou a mão na cabeça de Moisés, ele não passou a mão na cabeça de Davi, ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Nem na minha, nem ninguém. E tem as consequências. Aí daqui a pouco nós se rebelamos. Que Deus é esse? É um Deus perfeito. É um Deus longânimo. É um Deus que nós vamos ter um privilégio de ver ele face a face. Com todos os nossos erros, com toda a nossa rebeldia. E Moisés, quando nós lemos a carta dele de Deuteronômio, o que ele fala sobre a obediência é tremendo. Ele falando, cucando a cabeça de Israel, obedece, e falando sobre a desobediência, as consequências da desobediência. E ele já sabia que não entra na terra prometida. Não entra na prometida. Vamos lá agora, o tempo está voando. Capítulo 27 de Números, versículo 12 em diante, 12 até 17. Olha só o que fala. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe esse monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Arão já tinha morrido também. Porquanto rebeldes foste no deserto de Sim, na contenta da congregação ao meu mandato, de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meriba, e de Cádiz, e do deserto Sim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Um exemplo de líder, de responsável. Mesmo sabendo que estava colhendo a disciplina do Senhor, queria morrer, ele fala para o Senhor: prepara um servo para conduzir esse povo. Prepara um servo para conduzir esse povo. A liderança de cada trabalho local tem que ser sensível a isso. A liderança, muitas vezes a gente pensa que não, mas tem partidarismo. Tem medo de tomar decisão. Tem medo não vou falar com o Jorge, porque o Jorge é fulano, ele conhece cano. Não tem isso não. Quando ele fala para falar, como já foi falado, não é para matar o irmão, nem afastar o irmão, é para resgatar ele. Resgatar ele, para ele voltar de novo à comunhão, voltar de novo a participar. Agora, como é que pode? Eu fico imaginando. O irmão se afasta, né? Se afasta, não vê mais reuniões. Isso é um pensamento meu, Jorge da Costa Lima. Se afasta e não vem mais nas reuniões. Um belo dia ele pede para voltar à comunhão com a igreja. E fala que está arrependido. Mas como é que pode estar arrependido? Isso na minha ignorância, no meu pensamento. Se ele não viveu aquele momento todo junto com a igreja. Foi embora, se afastou. Ele pode ter se arrependido. Ele pode ter se arrependido. Mas a disciplina ele não cumpriu. Porque a disciplina não é para você se afastar, é para você ficar sentado. Um irmão, quando nós se reunimos, ele foi meu padrinho de casamento aqui, ele falou para mim que ficou em disciplina. Esperneou, gritou, mas eu não sabia disso, eu só fui saber depois. Mas ele já estava restaurado, já estava... Sabe qual foi a consequência dele? Que ele chegava, ia para a reunião, e quando acabava a reunião, ele ia para o pagode, para o samba. E achava que estava tudo normal. Um belo dia, ele convidou um amigo dele do trabalho, a esposa dele chegou,
desse amigo dele e falou para ele assim, aí a esposa dele falou, fulana, essa aqui é o irmão que fala da igreja. Aí, sabe o que a esposa dele, do outro cara falou? Se ele é crente, eu sou também crente. Naquele dia ali, os irmãos não sabiam que ele estava fazendo isso. Ele mesmo foi lá, falou com a liderança que estava acontecendo. Então botaram ele afastado. Ele pregava, botaram ele afastado por um tempo, para ele refletir. E ele falou assim, Jorge, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu estava vivendo uma mentira. Estava vivendo com o pé no mundo, uma casa do Senhor. Ele mesmo reconheceu o erro dele, chegou na liderança, falou o que está acontecendo, a liderança falou e afastou ele. Ainda bem que ele esteve consciente. Quantos de nós, às vezes, não tem essa consciência? Quantos de nós não tem essa consciência, esse temor? Eu falo por mim. Porque realmente, como acho que foi até você que orou agora, pela misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos. É só nós lembrarmos que quando chegava lá para entrar no tabernáculo, quando entrava lá o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda. Você sabe por que ele entrava com uma corda? Você sabe, Guilherme? Morria. Isso mesmo. Agora imagine nós aqui na ceia do Senhor. Imagine quando fosse levantar um para dar graça. Morrer na hora. E agora você, Vantuí. Um já morreu. Aí vai outro. Isso é só uma suposição. Olhe como as coisas do Senhor são sérias. São sérias. Não é de qualquer brincadeira, não. Não é como nós queremos fazer. São sérias e as consequências também. Bem? Porque o Senhor, conforme diz a sua palavra, ao culpado ele não tem por inocente. Não. O Senhor Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, mas é um Deus justo. É um Deus que, como você já disse no início, ele ama o pecador, mas ele não pode conviver com o pecado. Por isso que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Por quê? Porque agora o Senhor já não podia mais ter aquela comunhão que tinha com ele. Porque aquela comunhão tinha sido quebrada ali no momento da desobediência. Mas o Senhor continuou amando eles. Exato. Tanto é que na mesma hora o Senhor proveu para eles, né, uma substituição daqueles animais que foram mortos. Para poder cobrir o pecado deles ali. Porém, o único sacrifício perfeito é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Tanto que... E a gente vê nesse capítulo aqui também, e lembrando do amor de Deus, a gente vê que o amor de Deus ele é incondicional. Né? Mas a disciplina de Deus, ela é condicional. Ela é condicional a quem? Aos filhos desobedientes. Né? Ele é condicional aos filhos desobedientes. Exatamente. Né? Ele não é condicional. Então você vê aqui, quem é o alvo da correção de Deus? Os filhos. Os filhos. Né? Então a gente tem que... Mas para que isso? É para que haja crescimento, para que haja postura, não é mesmo? É isso que nós aprendemos. Tanto aqui. É que quando ele fala que se estáis sem correções, não são filhos, são bastardos. Exatamente. Porque é o seguinte, porque se a gente pensa assim, quando a criança está chorando, mas coitadinho dele. Não existe coitadinho, não. Se você não puxar a orelha do teu filho hoje, botar ele, fica ali 10 minutos pensando, 20 minutos pensando, 1 hora. No futuro, você não está dando futuro ao teu filho. Está dando um caixão. Porque o mundo vai repreender e vai cobrar firme. Porque a repressão, como o senhor fala, não é para matar a pessoa, o senhor fala, é para restaurar a pessoa. Mas é para isso. E quando Abraão fala em Deuteronômio, obedeça. Tanto que o Senhor não suporta pecado, Jesus Cristo fala, Deus meu Deus, por que me desamparaste?
Porque naquele momento ele estava levando o nosso pecado e houve aquela ruptura ali entre o Senhor, nosso Deus, e o Senhor Jesus Cristo, o Filho. Se não fosse aquele momento ali, nós estávamos perdidos. E hoje nós temos o nosso privilégio. João fala, se confessava o nosso pecado, ele é fiel e justo. Mas tem as consequências. Tem as consequências. Aqui, já está terminando. Aqui tem um... Vocês não conhecem esse irmão é lá do Acre. Posso até falar o nome dele, que ele bem... O nome dele é Kleber. Ele participou de um assalto, juntamente com outras 2 pessoas. E nesse assalto, uma pessoa morreu. E eu não conhecia ele, eu fui conhecer ele através de cartas, conversando, escrevendo para ele, e várias pessoas, e ele se converteu. E ele perdeu uma autorização, quando ele se converteu, numa fuga que ele teve, e aquilo incomodou ele se converteu naquele dia, e foi lá perguntar um irmão, irmão, o que eu tenho que fazer agora? Ele era fugitivo, ele tinha matado uma pessoa. Aí sabe o que o irmão falou? O irmão, seus pecados estão perdoados para Deus, e para o mundo também. Isso não me queria escutar. Mas sabe o que ele falou? Escreveu na carta? Jorge, aquilo não bateu no meu coração. E ele tinha se convertido há dias. Aí ele foi em outro irmão, Genaí Quirino, de Manaus. Aí ele falou assim, o irmão falou certo, teus pecados estão perdoados para Deus, mas para a justiça do homem não. Você tem que se entregar. Qual foi a atitude dele? Se entregou. Ficou mais 12 anos preso. As consequências da disciplina. Ficou mais 12 anos preso. Ele falou que foi a melhor coisa. Ele evangelizou, pessoas se converteram. Isso que eu ia te falar aqui. E Deus queria ele lá, ele tinha que estar lá. Exatamente. Lá ele trabalhou para o Senhor, né? Lá ele louvou o nome do Senhor, mostrou o nome do Senhor para as pessoas lá que estavam precisando. Né? Ele precisava de estar lá. Exatamente. Né? E atenuante. Hoje ele trabalha na prefeitura de Manaus. Mas por quê? Porque o prefeito chamou ele para trabalhar lá. Aí ele explicou, não, eu sou um ex-presidiário. É por isso mesmo, porque você fez a diferença no presídio. Ele fez a diferença no presídio. Ele se entregou. A correção dele foi 12 anos na prisão, mas ele falou que foi o melhor ano da vida dele. Que várias pessoas puderam ouvir o evangelho, pessoas se converteram. Se converteram. Porque a consequência do pecado vem. A disciplina vem. Era muito bom se nossos pecados não fossem cobrados. Mas não, nossos pecados vão ser cobrados. Não é porque nós se convertemos que o Senhor... Tanto que as pessoas pensam assim, ah não, você se converteu, não precisa pagar mais aquela dívida. Negativo, você tem que pagar. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas a Ele, tudo aquilo que a gente fizer por intermédio da nossa carne. Exatamente. Exatamente. Tudo que nós fizermos aqui enquanto em vida, por intermédio da nossa... Quando nós estivermos nesse corpo, nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos salvos. Mas as consequências do que nós fizermos por intermédio da nossa carne, nós vamos sofrer. E como diz a palavra de Deus, nós vamos ser salvos. Mas todavia como pelo fogo, que diz a palavra de Deus. Exatamente. E só encerrando, mas só vamos ler 2 textos rapidinho. Tanto que a consequência da disciplina do Senhor, a própria pessoa se entra em disciplina. O caso da mãe de Jacó, Rebeca, né? Rebeca, ela tomou uma decisão de mentir para o filho, para o marido, enganar, e o filho, Jacó, também foi na onda dela. E qual foi a disciplina que eles mesmos entraram para a vida dele? Nunca mais viram. Sabe quando ela foi ver? Na morte dela. Ela não teve mais nenhum contato com Jacó. E Jacó sofreu pior ainda, que eu acho que ela, porque ficou sem a mãe, e depois os filhos fizeram a mesma coisa com ele. Fizeram a mesma coisa com ele. Porque Deus, ele não vai passar a mão na cabeça de você. E Deus está lá, Jacó está lá, ó, na galeria. Abraão, Isaac, Jacó.
Quer dizer, não tem essa de... Porque é Davi. Davi ficou 1 ano lá, ó, se escondendo seus pecados, pensando que estava tudo encoberto. Mas quando o Senhor mandou Natan vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Ah, Senhor. Está pensando que Davi bateu o pé e reclamou? Não. Realmente, o Senhor está certo. E ele só não morreu pela misericórdia de Deus. Mas as consequências da atitude dele, da disciplina, foi terrível. Foi terrível. Ó, briga com todo mundo. Você pode brigar com teu pai, com tua mãe, com teu avô, com tua avó, mas não brinca com Deus. Não brinca. Porque as consequências vai vir terrível. Porque nosso pai, nossa mãe, carnal, nossa avó, nosso avô, pode até tolerar. Mas Deus não tolera. Porque Ele ama a cada um de nós. Encerrando aqui, só para ler 2 textos rapidinho. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, de 48 a 52, fala assim: Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: Sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte, ao qual subirás, e recolherá o teu povo, como Arão, teu irmão. Morreu no monte de Or, e recolheu o seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto. E sim, pois me não santificaste no meio do filho de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, e a terra na terra que darei aos filhos de Israel. A consequência dele. Ele não... É como você está aqui, ó. Você quer muito uma casa ali, quer um carro, quer alguma coisa. Vai ficar só no teu querer. No teu querer. Você não vai possuir aquilo. Você não vai ter aquilo. Não é porque Deus não quer, não. É porque da nossa desobediência. E encerrando, 34, de 1 a 5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, acho que é Pisga, né? Que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e as cidades das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei. Mostrou-a para que veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. O Senhor, Moisés, ele amava aquela terra. Ele não entrou nela, mas só de ouvir falar, uma terra que mana leite e mel, porque tudo que o Senhor nos dá é perfeito. Tudo que o Senhor nos dá é perfeito. Nós que criamos a imperfeição. E ali eu vejo a cena de Moisés naquele monte, assim, tento ver a gente não poder completar a carreira. Porque se não tivesse esse fato de Moisés assim na rocha, ele ia entrar na terra. Mas se está registrado ali, é para nós termos o cuidado da nossa vida perante o Senhor como no mundo. A gente vê também o privilégio que ele teve, hein? Você pensou? Ele morreu na presença do Senhor ali. O Senhor o sepultou. Olha que privilégio. O Senhor mesmo o sepultou. E até hoje não tem sabido da sua sepultura, está falando aqui. Agora interessante. É muito privilégio. E ver o privilégio que ele tem. Ele não, nós temos, que Moisés falava com Deus, como nós estamos falando aqui um com o outro, cara a cara. E agora, como é que nós não podemos valorizar a reunião de oração? Como é que nós não podemos orar em casa, ou no ônibus, ou no trem, ou no jardim, ou no banheiro, ou na cozinha? Quando nós não oramos, nós estamos
perdendo o maior privilégio de falar com o Senhor. Uma vida de um cristão mesmo é regrada a oração e o estudo da palavra. Porque nós caímos, muitas vezes, nós entramos em erro, porque nós não oramos e nós não meditamos. Aí vem as consequências. Porque quando nós vemos a consequência que traz, nós ficamos com temor de cometer. Podemos até cometer, mas nós vamos pensar 2 vezes antes de fazer o erro. Que o Senhor possa estar abençoando.